Mais uma vez, boa noite. Então, reforçando o recado do Juarez, infelizmente hoje nós temos que pedir a colaboração de vocês. Nosso andar de cima está interditado devido à chuva, o problema que tivemos, e a orientação teve que descer lá embaixo, tivemos que fazer na sala de passe. Então, talvez quem está chegando principalmente primeira vez hoje, sentiu um pouco confuso, mas se Deus quiser, semana que vem, tudo retorna ao normal. Hoje nós vamos fazer o passe coletivo, quando o tempo é de chuva e que nós colocamos, então vocês abrimos a porta um pouco antes, fazemos o passe coletivo. Então, nós pedimos a todos, da mesma forma, com o passe individual, procure fazer sempre a ligação com Jesus e receberá este passe. Hoje conosco Clarissa Colar, do Núcleo Espírita O Semeador, e o tema O Maior Mandamento. A frase que nós trabalhamos esta semana: nas moradas infinitas do Pai, há luz bastante para dissipar todas as trevas, consolar todas as dores, redimir todas as iniquidades. Emmanuel. E a partir de agora vocês já receberam aí o cartãozinho com a frase: o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Lacordaire. Vamos fazer a leitura do Evangelho, acompanhando o Juarez, e logo em seguida, então, iniciaremos o passe. Capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. A cólera. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Item 9. O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira, acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faz repelir as observações justas e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos? Até mesmo a impaciência, causada pelas contrariedades em geral pueris, decorre da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgais que todos devem curvar-se. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, a própria natureza bruta aos objetos inanimados que despedaça, por não o obedecerem. Ah, se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo ou se reconheceria ridículo. Que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. Ao menos pelo respeito a si mesmo, deveria esforçar-se, pois, para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde, compromete a sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que o deveria deter: o pensamento de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama? E que mágoa mortal não sentirá se num acesso de arrebatamento cometesse um ato de que teria de recriminar-se por toda a vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pede levar a fazer-se muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços para dominá-la.
O espírita, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Que assim seja. Então vamos nos preparar para receber o passe de limpeza, passe de harmonização e higienização, convidando os trabalhadores já posicionados na casa. Vamos fechar nossos olhos, procurar sentir a ambiência deste local, abrir bem o nosso coração, expandir nossa aura e nos ligar com o nosso Mestre Jesus. Vamos sentir a presença deste Mestre amigo, companheiro, entre nós na noite de hoje. Dentro desta casa, e você que está distante também, ligado a nós, sinta-se também envolvido pelos amigos espirituais e pelo nosso Mestre Jesus, buscando a imagem deste nosso irmão. E vamos mentalizar uma cor verde envolvendo todo este ambiente, envolvendo o ambiente do seu lar, envolvendo o ambiente hospitalar, aonde você estiver, num leito de dor, e em tantos outros lugares. Jesus está com cada um de nós. E através desta luz verde, nós vamos nos ligando com as equipes de proteção, segurança e higienização dos ambientes, que com suas tochas eletromagnéticas vão queimando todos os pensamentos negativos e todos os sentimentos que nós sabemos que faz mal ao nosso corpo físico e espírito. Deixando que estes amigos possam trabalhar com esta luz, retirando todas as mágoas do seu coração, todo o rancor, todo o ódio, toda a raiva, toda a cólera que acabamos de ler, e o quanto sabemos que faz mal ao nosso corpo físico. Os seus medos, angústias e assim por diante. Mentalizando e deixando que estes amigos espirituais possam trabalhar estes seus sentimentos, pensamentos, e vai trazendo esta cor verde para o seu corpo físico, agora neste instante, para que esta luz possa aquecer aquele local mais necessitado, que talvez tenha te trazido a esta casa. Deixe que esta luz possa atuar. Vamos mentalizando uma cor rosa, envolvendo o nosso coração, nosso chakra cardíaco. Traga esta luz rosa para junto do seu coração. Deixe que esta luz possa atuar os seus melhores sentimentos. E vá assim mentalizando e pedindo às equipes que possam trabalhar algumas coisas em você ainda que você não conseguiu
trabalhar como talvez o amor e o perdão. E se assim você sentir o seu coração ligado a alguma criatura que talvez nesta existência tenha te causado algum desconforto, mentalize esta criatura neste momento e procure emitir amor a ele ou a ela. E se da mesma forma você causou algum desconforto a alguém, abra o seu coração. Peça perdão a esta criatura ou a estas criaturas. Jesus nos ensina a amar e perdoar. E muitas vezes nós vamos contrários totalmente a estes ensinamentos de Jesus. Então permita amar, perdoar, pois somente assim é que você vai sentir mais conforto, mais paz e vai sentir todo o amparo da espiritualidade, na certeza de que o seu quadro irá mudar. Depende de você. Deixe o seu orgulho de lado. Mentalizemos uma cor amarela, envolvendo o centro da sua testa. E esta luz vai fortalecendo os seus pensamentos. Tudo aquilo que for negativo, tire da sua mente. E deixe que esta luz vai transformando os pensamentos em positivos. Pense firme e forte, positivamente. E sentindo o nosso cardíaco trabalhado, o nosso frontal, nós vamos, neste instante, fazer a ligação com nossa Mãe Maria, Mãe Santíssima, buscando uma luz azul e deixando que esta luz possa envolver cada um de nós, envolvendo esta casa, envolvendo o seu lar, envolvendo em todos os lugares aonde você se encontra distante desta casa, e vamos pedindo a esta Mãe Santíssima que possa envolver todo este nosso Brasil, a pátria do Evangelho, e este manto se estendendo a todo este planeta Terra, na certeza de que estamos amparados e protegidos, fortalecidos. E é nesta paz que nós queremos permanecer junto a esta Mãe querida, todos os nossos dias, todos os nossos momentos, e agradecendo assim a esta nossa Mãe. E vamos nos ligando com as demais equipes desta casa que possam fluidificar a nossa água e dar toda assistência a todos nós. Mestre Jesus, que nós possamos continuar a segui-lo,
e fortaleça cada um de nós, as nossas virtudes. E agradecemos, Mestre amado, e a Deus Pai, por este tratamento da noite de hoje. E vamos envolvendo com muito carinho a nossa irmã Clarissa, para que ela traga a sua mensagem e leve desta casa todo o conforto, tudo aquilo que ela e a sua família necessita. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. Se tiver alguém que quiser descer, ficar no salão lá embaixo, na lanchonete, nós temos o monitor e você pode acompanhar por lá, pelo monitor, tá? Se estiver sentindo muito calor aqui em cima ou, enfim, fique à vontade, tá bom? Boa noite a todos. O tema da nossa conversa de hoje é o maior mandamento. Ao longo da nossa vida terrena, nós recebemos, através da educação dos nossos pais, através da educação religiosa, dependendo da escola religiosa que a gente frequenta, através de existências pregressas que nós já tivemos como espíritos eternos, enfim, nós recebemos os valores morais que vão pautar a nossa vida ao longo da nossa trajetória. Através desses valores morais que nós vamos saber o que é certo e o que é errado em determinados momentos da nossa existência. Mas também, algumas vezes, nós nos sentimos em dúvida sobre como nós devemos agir. Passamos, em alguns momentos, a nos questionar se o que nós estamos fazendo é certo ou errado. Se está realmente produzindo o bem que a gente espera ou não tanto bem quanto a gente imaginava. Vamos tomar o exemplo. De repente, a gente está no farol e precisa decidir se dá um dinheiro para alguém ou não dá. Uma outra situação é quando alguém que a gente conhece perde um ente querido, a gente não sabe muitas vezes como agir. Se vai, se fala, o que fala, se deixa para lá, se respeita o momento. Em determinados momentos, em vários momentos da nossa existência, a gente fica nessas dúvidas, buscando um ensinamento que pudesse pautar a nossa vida, e quando a gente tivesse dúvida, pudesse pensar e julgar se o que nós estamos fazendo é certo ou não. E aí nós nos perguntamos, existe um maior mandamento? Existe algo que a gente possa pautar as nossas decisões, focar os nossos esforços da nossa jornada, basear a nossa vida? Existe esse maior mandamento? Ele existe. E Jesus que nos deixou. Há mais de 2000 anos, quando ele aqui esteve, ele foi perguntado por um doutor da lei, em uma outra ocasião, qual era o maior mandamento. E Jesus, na sua sabedoria infinita, ele responde que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Tal é a lei e os profetas. Então, nesse momento, Jesus nos deixa um roteiro de conduta, algo que a gente realmente possa se basear em todos os momentos da nossa existência. Em outras palavras, aquela frase, aquele ponto da nossa existência que a gente precisa alcançar através dos nossos esforços diários para buscar a conquista dos valores morais. Então, nesse momento, Jesus, quando ele diz ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como o maior mandamento, ele coloca a caridade na segunda sentença, ama ao próximo como a si mesmo, como uma grande importância para a gente se aproximar a Deus. Mas mais que isso,
ele define o que é a caridade, com uma precisão absoluta, sem deixar dúvidas. Porque vamos pensar, se ele não tivesse dado uma definição do que é caridade, então vamos me comparar com outra pessoa que é mais evoluída que eu, moralmente, faz o bem para alguém, de acordo com os valores morais, de acordo com as experiências que ela teve, de acordo com o que ela acha que é certo. Eu, menos evoluído moralmente, faço a mesma coisa para alguém, né? Faço outra coisa para a mesma pessoa, com os meus conceitos e os meus valores morais. O que é o bem? Se cada um fez uma coisa diferente, baseado no que acredita. Mas aí Jesus nos traz a definição do que é caridade. Ame ao teu próximo como a si mesmo. Faça ao outro o que gostaria que fizessem a ti. Então, nesse momento, Jesus dá a definição mais completa, porque não importa o que a gente faça, desde que seja o melhor que a gente traga dentro do nosso coração. O nosso esforço, naquele momento, de se colocar no lugar do outro e perceber o que ele precisa, ou o que nós gostaríamos de estar recebendo se estivéssemos naquela situação. Então, é a definição mais completa da caridade que Jesus nos dá. E apresenta isso como o maior mandamento, o único caminho que pode nos levar a Deus, senão através de Jesus, dos seus ensinamentos. E isso nos dá um roteiro de conduta para todos os momentos da nossa vida, porque a gente sabe o que a gente gosta de receber. A gente sabe, por exemplo, que é importante ser amado quando a gente está precisando. A gente sabe o quanto que é importante ser compreendido quando a gente erra. Ou em determinados momentos da nossa existência, quando o nosso erro aparece, é difícil para nós. A gente quer que as pessoas não fiquem comentando de maneira maldosa. Ou quando a gente está meio tristinho, para baixo, a gente gosta de quando alguém chega para nós, e nos olha com aquele, nos inclui no grupo, nos auxilia, busca dar um sorriso, busca nos compreender. E aí, com essa medida que Jesus nos ensina a amar o outro. Porque se eu gosto de ser respeitado, as minhas opiniões contrárias, perdoado, compreendido, amado, aceito, enfim. Se eu gosto de ser tratado dessa maneira, por que eu vou tratar o meu próximo de maneira diferente? Então, Jesus, nesse momento, ele nos define como nós devemos buscar agir, porque isso é uma conquista moral e individual, ao longo das nossas experiências e dos nossos esforços. Aliás, falando em esforço, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz isso de maneira muito clara. Quem não teve a oportunidade de ler ainda a descrição do homem de bem, que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, são várias características de alguém, de um homem de bem. Então, um exemplo do que está escrito lá, fala que é aquele que coloca os interesses do próximo acima dos seus próprios interesses, que encontra alegria nos benefícios que espalha, nas lágrimas que seca, enfim, nos corações que consola. Não é exatamente isso, mas é mais ou menos isso. Ele dá uma descrição, um roteiro ali, do que é o homem de bem. E aí, quando a gente lê aquilo, é interessante, porque algumas coisas você lê e você fala, nossa, isso aqui, estou muito longe de conquistar. Isso aqui, às vezes eu acerto, às vezes eu não consigo, às vezes eu consigo. Isso aqui, já está mais ou menos. Mas aí, na última frase dessa descrição, desse descritivo do homem de bem, tem a frase mais consoladora possível, porque diz que todos aqueles que se esforçarem para conquistar essas características já está no caminho do bem, de ser um homem de bem. Ou seja, mais uma vez, é o esforço, é o sentimento de esforço que a gente coloca para conquistar aquilo e para ser aquilo. Buscar pensar, sentir e agir de conformidade com aquilo. Então, não é a ação propriamente que a gente faz, mas o que a gente coloca no nosso coração. E esse convite de Jesus, amar ao outro como a si mesmo, ele é bem profundo e muito complexo, porque ele nos convida a compreender mais o nosso semelhante. Então, Jesus nos convida a não só fazer o bem por fazer, algo externo, fácil, que a gente pode fazer. Mas não. Ele nos convida a fazer o bem de maneira que possa auxiliar o outro da maneira como ele precisa e como você gostaria de ser tratado. Ou seja, ele nos convida a nossa conexão com o outro, o real entendimento da situação do outro. Então, é um pouco mais do que simplesmente fazer algo porque a gente acha que vai ajudar alguém.
Um exemplo para ilustrar isso. Se a gente pudesse trazer no nosso julgamento agora alguém aqui que tivesse cometido um ato violento muito grande. Aí a gente até se esforça e fala, ó, vou tentar me colocar no lugar dele, para tentar entendê-lo. Se eu me coloco no lugar dessa pessoa, com os meus valores morais, com a minha educação, com as minhas experiências, e busco entender o que ela fez, vai ficar muito difícil. Porque aí eu vou pensar, mas eu nunca faria isso. Eu aqui, nasci nessa família, tive essa educação, frequentei esse lugar, eu tenho essas experiências, eu nunca faria isso que ele fez. E aí isso nos leva a uma incompreensão danada, nos leva a uma dificuldade de aceitação muito grande, e muitas vezes nos leva a querer que o outro sofra a mesma coisa que ele cometeu, porque a gente nunca cometeria a mesma coisa que ele. Agora, e se a gente buscasse fazer um esforço um pouco maior, se colocar no lugar do outro, com os olhos do outro? O que isso significa? Buscar, tentar compreender o que ele fez, imaginando que se nós estivéssemos no lugar dele, com a educação que ele recebeu, com as experiências que ele viveu, tanto nessa vida como de outras vidas, com a educação, com a família que ele nasceu, o ponto dele naquele momento por ter cometido aquilo, e se nós tivéssemos passado exatamente pelas mesmas coisas? Se a gente estivesse lá, naquele lugar, naquele momento, será que a gente agiria assim? Aí a resposta já muda um pouco de figura. Se nós tivéssemos passado por tudo o que ele passou, estivéssemos naquele momento olhando aquela decisão do ponto de vista dele, muito provavelmente a gente teria agido da mesma maneira. E aí, mais uma vez, a convite de Jesus, nos colocarmos naquele lugar. E se nós estivéssemos lá agora, como a gente gostaria de ser tratado? Nós gostaríamos de receber uma segunda chance. Nós gostaríamos de ter uma mão estendida. Nós gostaríamos de um sentimento de fraternidade. Independente se eu tenho contas para acertar com a justiça, independente se a minha consciência, a minha própria consciência vai me trazer prejuízos de acordo com a justiça divina, mas o que eu gostaria naquele momento? De receber um olhar de alguém me encorajando a seguir em frente. No mínimo isso. E aí, quando a gente começa a trocar de posições, buscar entender o semelhante de maneira mais profunda, se conectar realmente com o outro, a gente começa a entender um pouco mais esse amor de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro o que gostaria que fizessem a você. E não só para essas situações que exigem perdão e compreensão, mas também a gente fica mais propenso a conseguir olhar o outro quando ele precisa. Muitas vezes até em infortúnios ocultos. Porque às vezes a dificuldade ela aparece no nosso corpo físico, ela aparece na condição física que a gente apresenta, enfim, pela miséria, pela doença. Mas muitas vezes o auxílio que a gente precisa, ele está lá escondido atrás de um sorriso. Um sorriso que alguém aparenta, mas lá dentro a pessoa está precisando de ajuda. E aí quando a gente passa a olhar para o outro com esse olhar com mais interesse, buscando pensar como a gente gostaria de ser tratado em todas as situações, e busca agir assim, vão aparecendo as oportunidades e a gente vai se conectando mais. Queria trazer um exemplo para mostrar isso. Tem uma pessoa no meu trabalho, é um exemplo pessoal, que ela me traz bastante dificuldade de relacionamento. E em muitos momentos ela me trata de uma maneira adequada, em outros momentos ela é bem agressiva no modo de agir. E isso já me trouxe bastante dificuldade. Porque imagina, você está lá no seu trabalho, a pessoa vem e te trata mal. Aí você fala, meu Deus, mas por que ela faz isso? Ou seja, quando a gente passa a olhar o outro com os nossos olhos, a gente sente uma incompreensão muito grande. Mas, poxa vida, né? Isso gera muitas vezes raiva, mágoa, incompreensão. E aí teve um dia que eu entrei na sala dela, e aí eu falei o que eu precisava falar, na hora de sair, eu percebi que ela estava com os olhos marejados de lágrima. Aí falei, virei naquele automático e saí. E aí veio assim na minha cabeça, volta lá. Pergunta o que aconteceu, se ela está precisando de alguma coisa. Mas aí automaticamente veio também na minha mente, mas imagina, vai voltar para quê? Ela nunca nem deu abertura para você falar
falar isso, né? Você vai voltar, vai ficar estranho. Já passou, você já saiu, eu já estava um pouco longe. Por que eu vou voltar? Mas aí eu resolvi ficar com a primeira intuição e fui lá, voltei. Aí perguntei para ela o que tinha acontecido, se ela estava precisando de alguma coisa. E fiz aquilo, naquele momento eu consegui, outros não, mas naquele momento eu consegui fazer com o coração aberto, sabe? Com real interesse, para ouvi-la. O que ela estava precisando. E aí, tal qual foi minha surpresa, que ela começou a chorar bastante. E aí ela começou a contar que ela estava muito triste, porque o filho dela estava quase sendo reprovado na escola, porque ela estava se sentindo impotente, que ela não podia fazer nada, e começou a desabafar uns bons longos minutos. Aí eu fiquei ouvindo ali, com real interesse, né, não só quando a gente ouve e pronto, mas com aquela conexão naquele momento com ela. E aí eu acho que ela se sentiu confiante, continuou falando, e eu disse poucas palavras, ela se acalmou um pouco, e eu saí. Depois desse episódio, ela passou a me tratar de uma maneira diferente, com um pouco mais de consideração e respeito. E hoje, eu refletindo sobre aquela situação, que foi bem marcante, foi um exemplo simples, mas foi marcante ao mesmo tempo, refletindo sobre o tema de hoje, eu consigo perceber que não foi o que eu disse, porque eu disse poucas coisas para ela. Mas foi o fato da abertura naquele momento, de estar ali querendo ouvi-la com real interesse. E aí, nesses momentos, não é o que a gente fala ou o que a gente faz, mas o que sai do nosso coração. E o que sai do nosso coração, ele só vai sair da maneira adequada, e o outro sente essa sinceridade, quando realmente lá dentro a gente conseguir fazer essa análise e se colocar no lugar do outro. Porque pensa bem, eu podia olhar para ela com os meus olhos e pensar, nossa, mas que exagero que ela está chorando por causa disso. Tem tanta gente com dificuldade tão grande, né? Tem tanta gente com problemas tão piores, com doenças, com perda de alguém que partiu, de um parente. E ela está chorando por causa da nota do filho dela. É algo tão pequeno. Mas aí, naquele momento, ao invés de pensar assim, eu procurei olhar pelos olhos dela. Se ela estava chorando, se aquilo realmente estava doendo, é porque era difícil para ela. Pelos olhos dela, era difícil. Pelo sentimento dela, era difícil lidar com aquela situação. Porque vai saber o que ela já passou. Vai saber os traumas que ela traz. Vai saber as experiências que ela já teve. Vai saber se isso não despertou alguma coisa, algum sentimento do passado. A gente não sabe. E não tem como julgar. Então, esse olhar mais profundo naquela situação, essa empatia, né, esse se colocar no lugar do outro com os olhos do outro e não com os nossos olhos, fez com que despertasse esse real interesse e ela se sentiu à vontade para desabafar e sentiu que alguém ouviu ela. E isso nos faz refletir quantas vezes a gente, mesmo com boa intenção de ajudar, porque isso já aconteceu comigo várias vezes, você vai ajudar alguém, aí você fala assim, isso aí é fácil. Quando você não ligar mais para isso aí, você vai ver, vai passar. Vai passar, isso daí é rapidinho. Para de dar atenção, isso vai passar. É muito fácil. Por que você está sofrendo por causa disso? Que bobagem. Quantas vezes eu já não fiz isso? Quantas vezes já estive no outro lado? Quando eu precisava dizer algo para alguém e a pessoa falou que era fácil, e eu senti, sabe, poxa, mal sabe ela, não é fácil não. Né? E a gente se sente um pouco chateada que a pessoa não está nos ouvindo de maneira adequada. E isso a gente faz sem maldade, até na ânsia mesmo de ajudar. Mas aí, mais uma vez, o convite de Jesus. Fazei ao outro o que gostaria que fizessem a vós. Ame ao teu próximo como a si mesmo. Não ajude por ajudar. Busque realmente se colocar no lugar do outro, com os olhos do outro, buscando compreendê-lo, buscando amá-lo verdadeiramente. E conforme a gente for agindo assim, a gente vai perceber que a nossa anteninha parabólica ali com mais alto, ela vai se acentuando. Porque a gente vai vendo que as pessoas precisam muitas vezes de ajuda. Da mesma maneira que nós precisamos. Elas também precisam de ajuda, elas também precisam ser tratadas da maneira como a gente gostaria de ser tratado. Mas aí, mesmo com as nossas dificuldades, como fazer isso, né? Porque nós temos os nossos problemas. Cada um sabe aqui a dificuldade que cada um carrega na sua vida. Mas quando a gente assim age,
e consegue, mesmo com os nossos problemas, mesmo com as nossas dificuldades na vida, assim consegue agir, buscando se interessar, buscando olhar com um olhar mais amoroso, mais fraterno para o próximo, a nossa vida e o nosso fardo ele vai ficando mais leve. As nossas dificuldades vão ficando mais fáceis de ser superadas, por diversos motivos diferentes. Vou trazer só alguns aqui. O primeiro é que quando a gente sai do nosso mundo para olhar para o outro, a gente percebe que não é só a gente que tem problema. Quando a gente consegue sair ali das nossas próprias dificuldades e mesmo assim buscar olhar para o lado, a gente vê que tem gente precisando da mesma maneira. E aí quando a gente consegue ajudar, quando a gente consegue se interessar, quando a gente consegue se conectar com o outro, a nossa consciência fica tranquila. Vocês já fizeram alguma coisa boa que dá aquela sensação de bem-estar? Né? Dá aquele sentimento no coração gostoso, uma sensação de alegria mesmo por ser útil? Imagina se a gente buscasse viver mais momentos assim na nossa existência. O quão melhor a gente viveria? Além disso, quando a gente busca compreender mais o outro quando ele erra, ou quando ele tem uma atitude que dentro do nosso atual conceito moral nós desaprovamos, a gente evita de se magoar tanto, a gente evita de ter raiva, né, de ter incompreensão do outro. A gente evita de se indignar com as coisas que os outros fazem. Porque nós também fazemos e também porque nós poderíamos estar fazendo se estivéssemos naquele lugar. Consequentemente, a nossa vida fica mais leve e mais fácil. Né? Os nossos problemas e os nossos fardos se tornam mais leves, principalmente aqueles gerados pela nossa incompreensão da atitude do nosso próximo. Além disso, quando a gente assim age, pela lei de causa e efeito, que é uma lei natural, né, nós passamos a receber todo o bem que a gente faz à nossa volta, também por diversos mecanismos. Um deles é pela ajuda dos espíritos amigos que querem que o bem se faça presente na Terra. Quando eles conseguem perceber em nós a boa vontade, independente das dificuldades, independente que muitas vezes a gente tenta e não consegue, a gente vai tentar de novo, não consegue de novo, e tenta de novo e é difícil, mas quando eles percebem a nossa persistência, a nossa boa vontade em viver o bem, em buscar compreender, em buscar perceber em volta de nós aqueles que precisam do nosso amor, da nossa fraternidade, da nossa compreensão, eles passam a nos auxiliar, eles passam a nos fortalecer, a caminhar conosco, até por uma questão, primeiro, para o bem se fazer presente na Terra. Segundo, por afinidade, a gente atrai aqueles com o qual a gente se sintoniza. Além disso, também, pela lei de causa e efeito, o bem que a gente faz, a gente recolhe. E muitas vezes pela gratidão daqueles a quem a gente ajudou com sinceridade do nosso coração. Tem um exemplo que ilustra bem isso, né, que está no livro e no filme Nosso Lar. Para quem não conhece, né, é a história de um médico do Rio de Janeiro, que é pela psicografia de Chico Xavier, esse livro, e tem um filme também. Um médico do Rio de Janeiro, que ele vivia aqui, desencarnou. Né, e aí, quando ele vivia aqui como médico, ele atendia uma senhora, até um pouco de má vontade, assim, ele atendia lá no fim do expediente, ele atendia ela de graça, porque ela não tinha condição de pagar a consulta. E aí, depois que ele desencarna, ele passa por uns maus bocados lá no plano espiritual. E aí, quando ele vai, depois de uns anos, né, ele vai para a colônia Nosso Lar, que aí passa toda a história, ele vai ver quem eram as pessoas que rezavam por ele e que as preces o sustentaram nessa caminhada. E aí a surpresa dele foi perceber que as pessoas que oravam por ele, que o sustentaram, era a mãe e era essa senhora. Aquela que ele ajudava ali, né, atendia, porque para ele era pouco, mas para ela era muito aquele serviço que ele prestava. Então a gente pensa, nossa, se nesse exemplo que ele até atendia meio assim, né, ela tinha essa gratidão por ele, e essa gratidão o envolveu e o auxiliou, imagina quanto a gente não recebe quando a gente busca agir assim nos momentos da nossa vida. Então, são diversas maneiras. Então, o que eu quero dizer é que, muitas vezes, independente das nossas dificuldades,
quando a gente busca agir assim, que é o maior mandamento, ama a Deus sobre todas as coisas e busque amar o próximo como a si mesmo, a gente vive de maneira melhor. A nossa vida vai se transformando pouco a pouco. E quem que é o nosso próximo? É o nosso colega de trabalho? É o nosso pai, nossa mãe? Quem que é, né, o nosso próximo? Jesus também foi perguntado disso, pelo doutor da lei. E aí, quando ele é perguntado, quem é o próximo de Jesus? Ao invés de responder, ele conta aquela famosa parábola do bom samaritano, que diz, resumindo, né, que o samaritano ele estava andando pela estrada, e aí ele encontra uma pessoa caída no chão, e essa pessoa estava ali machucada, né, ela tinha sofrido alguma violência, estava ali largada na rua. Antes do samaritano, passa o doutor da lei, passa o sacerdote, e não sentem uma espontaneidade para fazer nada por aquela pessoa. E aí Jesus quis mostrar, com esse exemplo, que não importa o que a gente fala, mas o que a gente sente, o que a gente age, como a gente age. E aí o samaritano, depois dessas duas figuras que Jesus coloca de maneira proposital na parábola, ele para e ajuda essa pessoa que estava largada, de todas as maneiras possíveis, que está retratado na parábola. Mas para a nossa conversa de hoje, o que mais é interessante pensar é que o samaritano, quando assim faz, e Jesus coloca isso também de maneira proposital para nos ensinar quem é o próximo, ele não pergunta quem é, o que você fez para estar aí, você está aí por culpa sua mesmo? Você está aí porque você mereceu estar aí? Ele simplesmente ajuda. Ele simplesmente oferece o que de melhor naquele momento o rapaz que estava na estrada caído precisava. Como se ele mesmo estivesse lá caído. Ele faz o melhor que ele tinha no coração. Sem julgar, sem perguntar e sem saber. Pela espontaneidade do sentimento do coração. Então, o que Jesus quer nos mostrar com essa resposta? Quem que é o próximo? O próximo não é no sentido literal da palavra, aqueles mais próximos. É qualquer pessoa à nossa volta. É com todas aquelas pessoas que nós encontramos, muitas vezes caída pela estrada da vida. E hoje em dia, o mundo que a gente vive, e faz parte da lei de evolução e progresso, cada vez mais a gente tem a oportunidade de praticar isso. Porque o erro, hoje em dia, ele não fica mais escondido. O tempo todo, quantas coisas que antigamente eram escondidas, que hoje vêm à tona, ou quantas vezes o erro do próximo aparece, o que é proliferado ainda mais pela internet, pelos meios de comunicação, pelas notícias. Quantas oportunidades que a gente tem hoje de buscar trabalhar um pouco mais a nossa compreensão com o semelhante, a nossa aceitação pelo erro do outro, o nosso amor. E enquanto a gente não conseguir entender ainda em profundidade, porque é um passo, esse amor que Jesus nos convidou a amar os vossos inimigos, ao mesmo tempo temos a racionalidade nos dizendo, tente compreender, tente se colocar no lugar da pessoa que erra ou a pessoa que precisa. Como você gostaria, como eu gostaria, como nós gostaríamos de estar sendo tratados naquela situação. E aí, pouco a pouco, a gente vai conseguindo desenvolver esse sentimento, de maior compreensão, de mais amor, de maior conectividade com o sentimento do outro. E aí, consequentemente, a nossa vida vai ficando mais leve e mais tranquila também. Então, gente, esse maior mandamento de Jesus, ame a Deus sobre todas as coisas, que a gente não comentou, tenha fé, tenha confiança nesse Pai de amor e misericórdia, confie que Ele nos ampare, que Ele nos assiste, que Ele nos auxilia em todos os momentos e busque amar o outro como a si mesmo. Busque esse olhar mais fraterno e mais amoroso com o próximo. Esse é o convite de Jesus. Então, que ao longo da nossa existência, dos desafios diários, dos desafios quase, não são nem diários, a cada minuto que a gente tem, que a gente possa continuar se esforçando, porque não é fácil. Que a gente possa continuar se esforçando e que a gente não desista, que a gente tenha persistência na conquista desse amor ao próximo, que a gente possa sempre refletir qual é a melhor maneira da gente agir com as pessoas à nossa volta, independente do que o outro faça, independente
das consequências que são geradas, mas que as pessoas possam levar sempre o melhor de cada um de nós. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça hoje e sempre. Agradecemos, Clarissa, mais uma vez aqui conosco, do Núcleo Espírita O Semeador, e também faz parte do programa Semeando a Boa Nova, da Rádio ABC AM, onde já vou aproveitar então já falar o tema Respeitando as Opiniões Contrárias. Convidado Durval Rezende, sábado, a partir das 8 horas, das 8 às 10, Respeitando as Opiniões Contrárias, Durval Rezende, Rádio ABC, AM 1570. É ela quem pega a sua pergunta, né? Fica ali no computador, entrando em contato com a gente e tal, e dando também as suas opiniões. Rapidamente as nossas recomendações, pedindo a vocês a importância do seu preparo pela manhã, sua prece, a leitura do Evangelho, fazendo todo o preparo que a gente sempre pede aqui hoje, evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida que contém álcool e não manter relação sexual hoje. Ao chegar a primeira vez, deverá passar na orientação, relatar o que te trouxe. Os demais que já passaram pela série de tratamentos deverão passar na orientação e relatar como se encontram. Em seguida, nós fazemos a leitura do Evangelho, fazemos uma prece, uma subida vibratória e dando sequência à palestra de 30 minutos, lembrando sempre que a palestra é a maior das cirurgias. Após a palestra, continuaremos com os trabalhos. Tratamento PA ficha rosa para os problemas espirituais, mediunidade aflorada, toda a parte emocional e sentimental. Ao entrar na sala, eleve o pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar seus pensamentos e sentimentos. E em seguida receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos e depois poderá retornar para o seu lar. Ficha verde é o tratamento PO pós-operatório. Para os problemas físicos encaminhados para esse tratamento, aqueles que já passaram pela cirurgia perispiritual e encontram-se melhores. Ao entrar na sala, eleve o pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar seus órgãos, membros, células e em seguida receberá uma água. Beba esta água, aguarde alguns minutos e depois poderá retornar para o seu lar. A ficha branca, a cirurgia perispiritual. Não tem corte físico, mas o mentor utiliza o instrumento, mexendo na região correspondente ao órgão membro afetado, e poderá mexer em outras regiões que não está marcado na sua ficha, a nível de uma prevenção de uma doença, né, que poderá surgir aí. Então vamos entrar bastante confiantes, entregar a ficha para o trabalhador, para que ele possa te posicionar nas macas ou cadeiras, como você preferir. Relaxe, fique bem tranquilo e após o seu atendimento você será encaminhado até a porta, onde receberá uma água. Beba esta água, aguarde alguns minutos e depois poderá retornar para o seu lar. Antes de você deitar, faça a sua prece. E este é as nossas recomendações para tratamento à distância. Aqueles que não podem vir à nossa casa deverão se preparar desta forma. A leitura do Evangelho, faça a sua prece. Peça a Dr. Bezerra de Menezes e equipe Dr. Hans que possam dar toda a assistência a você. Então todos aqui que passaram por tratamento vão ser assistidos pela equipe médica e eles vão fluidificar a sua água. Nós pedimos para que você coloque uma água, né, junto a você ou qualquer outro familiar, para que eles possam fluidificar esta água. E você vai beber durante toda a semana, 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Lembrando que não prometemos cura a ninguém, é importante você vir com fé, tua fé é quem vai te curar. E os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza faça, não interrompa. Caso tenha que passar por cirurgia material, no dia Mentalize, peça a Dr. Bezerra de Menezes e equipe Dr. Hans que possam acompanhar você e a equipe da matéria
e eles estarão dando toda assistência a você e à equipe médica. Ok? Se ficar alguma dúvida, por gentileza, não saia com dúvida. Hoje, infelizmente, não vamos poder usar o salão de cima, então aquele trabalho de o Evangelho no Lar, né, não vai ser hoje realizado, né? Então semana que vem, normalmente, né, se Deus quiser, vai estar tudo ok, então nós voltaremos, né? E também o atendimento fraterno, né? Hoje também não haverá atendimento fraterno, porque as salas estão sendo usadas lá embaixo, e lá em cima também, onde faz o atendimento fraterno, não vai ser usado, não pode usar. Então vamos deixar para a semana que vem. Palestrante de sexta-feira, Elda Petrin, do Templo Espírita Irmão João Massarelli. O salário do pecado é a morte, o tema sugerido por ela, indicado pela Elda. E quarta-feira para vocês, Décio Norberto Gomes, trabalhador aqui da nossa casa, do Grupo Espírita Serra das Fraternidades. O tema, depressão e suicídio. Bom tratamento a todos, vamos entrar bastante confiantes com fé. Peço por gentileza, não vamos ficar com o celular ligado, então vamos aproveitar esses momentos, nosso tratamento. As frases estão sendo passadas aí, né? É um momento também de você refletir, de aprender um pouquinho, né? E eu peço por gentileza silêncio aqui neste salão. Poderão descer aí no outro salão, lanchonete, né? E os passes lá embaixo. Bom tratamento a todos, vamos entrar bastante confiantes e com fé.